Amém? Então vamos João 1, gente. Abre suas Bíblias em João 1. Então na primeira aula a gente falou sobre a introdução, né? Quem era João e qual o contexto que ele escreveu isso que ele escreveu. Então o Evangelho de João, para quem não sabe, ele foi o último evangelho a ser escrito. Ele foi escrito mais ou menos no ano 90, entre 90 e 96, né? Então, nisso, o João já tinha tido acesso aos outros 3 evangelhos, as cartas paulinas, tudo estava acontecendo. Só que a igreja estava sendo fortemente atacada pelo gnosticismo. Ou seja, era uma seita que misturava um pouco de judaísmo e das religiões pagãs da parte gregas, né? Então, aquilo juntava, fazia uma mistureba, e eles queriam interpretar algumas questões de forma diferente, né? E isso estava introduzindo na igreja, estava ficando cada vez mais forte. E dentro desse gnosticismo, ele trazia conceitos assim, que quebravam as bases do evangelho. Por exemplo, que Jesus Cristo não era o bem, o Filho de Deus, né? Mas um monte de outras situações que, de certa forma, queria desacreditar a divindade de Cristo. Então, com base nisso, João ele tinha um objetivo claro: eu vou escrever para lutar contra isso. Outra questão, né, outra coisa muito importante, é que é um livro evangelístico também, né? É o livro evangelístico mais, como é que eu vou dizer? É o mais usado, né? Apesar de ter sido o último, hoje a gente... Qual que é o versículo de evangelismo mais conhecido, gente? Vamos lá, todo mundo junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uhul! Batendo palma, vamos lá. Glória a Deus. Se só tivesse esse versículo na Bíblia, a gente ainda poderia ser salvo, graças a Deus. Né? Isso poderia, de quantas vidas essa mensagem não entrou ali, não salvou. Então foi algo muito especial. Outra coisa interessante do livro de João é que o livro de João, diferente dos outros evangelhos, que falam muito sobre a obra de Jesus, né? O ministério de Jesus, quem Jesus, o que Jesus fez. Então ele foca muito os outros, né? Marcos, Mateus, Lucas, eles são mais investigativos e falam mais sobre o que Jesus fez, né? Falam muito sobre isso. Já João ele vem com uma perspectiva diferente. Ele tenta mostrar quem Jesus é. Então quando você lê João, é um relato mais íntimo, né? Ele fala, foi aquele que deitava no colo de Jesus, ali no peito de Jesus, ele reclinava, ele era o mais novinho ali. Era uma coisa mais interna. Ele nem fala muita coisa em termos do que está escrito em Lucas, em Marcos, tem um monte de coisa que eles falam lá, que João não fala, ele nem toca nesse assunto. Ele supõe que todos os crentes já sabiam daquela época, porque como ele foi o último, né, ele queria acrescentar coisas novas. Então vai ter os 7 eu sous, né, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, então Jesus fala 7 eu sous. Ele coloca 7 testemunhas para falar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E assim vai. Então tem várias situações. A gente tem isso muito detalhado, gente. Todas as 8 aulas primeiras gravadas no YouTube, em boa qualidade, tá? Se quiser aprofundar nisso, tem mudado as nossas vidas, né? E é uma revelação fresca para a nossa igreja. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar. Quem está participando, eu vejo que os mesmos valorizam cada dia mais. Mas quem ainda não entrou nisso, não sabe o que está perdendo. Mas Deus fez questão que a gente gravasse em alta qualidade as 8 aulas. Então você pode assistir elas com detalhes, tá? Foi uma aula só falando de introdução, mas tem muito mais coisa, né? E nós vamos seguindo. Então vamos seguindo. O irmão Arthur vai ler o primeiro aí, pode começar do versículo 1. Eu vou falando rapidinho aqui o panorama do que a gente já viu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nesse trecho, né, João tem mostrando que Jesus já existia desde antes da criação do mundo. Né? Quando se fala aquela frase, Deus, né, falou, haja luz, no princípio
Gênesis 1, né? Leva lá em Gênesis 1, Deus criando toda a terra. E depois tem algum momento que Deus fala, façamos. Então ele fala no plural. Então ele prova que Jesus estava ali. Então Jesus foi o agente criador, mais na frente a gente vai falar sobre isso, né? É o agente criador de todas as coisas. Né? E quando ele fala, no princípio, é a palavra, no grego, gente, a palavra é logos. Tá? E esse logos tem a ver com a explicação das coisas. Então não tem a biologia, né? Biologos, é o porquê da biologia. Né? Psicologia, porquê da mente, psicólogos. Então tem um monte desses logos, mas só que ele fala, Jesus é o logos. Então, de certa forma, ele estava dando uma resposta para os filósofos gregos da época, né, que queriam saber o porquê das coisas. Eles se gabavam de ser muito espertos. Mas ele fala assim, gente, eu já tenho a resposta para vocês, o logos. Aquilo que é a resposta de tudo. Ele fala, no princípio, era o logos, era Jesus Cristo. Amém? E o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Então ele vai enfatizando isso, né, muito fortemente. E outra coisa, nós também podemos entender, né, Jesus, lá na frente a gente vai conseguir ver mais um pouco disso, né, nos próximos, mas eu vou jogar adiantando, que fala, né, no princípio é a palavra. Deus criou tudo através da palavra. E ele fala que Jesus é esse agente da palavra. Nós estávamos conversando aqui aqui, né, nos outros cultos, a gente falou, olha para a natureza, gente. Dá uma olhada, olha para trás aí. Dá uma olhada, que negócio maravilhoso. Né, que perfeição, né, que coisa maravilhosa que Deus fez. Isso revela quem é Deus, certo? Revela que Deus existe. Existe um Deus, não tem como esse negócio ter saído por acaso. Mas, quando ele fala, né, Jesus é a palavra, de forma que é a única forma da gente entender quem é Deus. Por exemplo, se eu chegar aqui e olhar para Alisson, ele nunca falou nada com a gente. O que vocês podem perceber? Pô, o cara é sério, né? Um cara de idade avançada. Mas mesmo assim, né? Corpinho enxuto. A gente começa a pegar os hábitos dele. Né? Mas a gente não consegue saber quem é Alisson. Agora, quando ele abre a boca e começa a falar, mas eu gosto disso, eu não concordo com aquilo. Ele começa a descrever, aí nós começamos a conhecer Alisson de dentro. Quem ele gosta, quem ele é, o que ele... Gente, e quando ele fala, no princípio era o verbo, Jesus é essa palavra, falando sobre Jesus, Jesus é a palavra que revela Deus. É a frase, são as frases. Tudo que Jesus demonstrou é Deus falando. Então a gente olha, nós sabemos que tem um Deus que é super poderoso, correto? Ilimitadamente poderoso, criativo. A gente consegue perceber pelo seu poder. Mas através de Jesus a gente consegue entender a personalidade de Deus. Quem ele é por dentro. O que Jesus era, gente? Amoroso. Ele se sacrifica pelos outros. Ele é uma pessoa gentil. Jesus, tudo que você pegar de qualidade ali, é revelação do próprio Deus. Então, esse livro de João vai mostrar isso. Que, apesar de toda a grandeza de Deus, ele fala através da gente. Amém? Se fosse um áudio, Deus soltou um áudio no WhatsApp, você ia ver Jesus. Amém? Aquele áudio que revela quem é ele por dentro. Amém? Então vamos seguir isso, não? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós falamos muito sobre isso, né, gente? Essa questão de a luz resplandece, as trevas não prevalecem. Por quê, gente? Porque às vezes a gente acha que a gente está lutando contra o diabo. E não. O diabo não tem força contra Jesus, gente. A luz chegou e tem que sair. Então você tem que entender que se chega a luz de Jesus na nossa casa, no seu casamento, aí começa a demonstrar os defeitos. Porque quando está escuro, não tem a luz de Deus ali, você pode esconder as coisas. Todo mundo faz. Você pode usar essa frase, todo mundo faz. Mas quando a luz do evangelho, isso tem que estar errado. E aí as trevas não podem prevalecer. Se você se agarrar em Jesus, tudo que é treva, tudo que é errado na sua vida, isso vai se dissipar. Isso vai ter que sair. Né? Nós também falamos do porquê, gente, que é tudo corrompido, as faculdades. Por que a política está corrompida? Por que tantos lugares, a TV, o entretenimento está todo corrompido hoje?
Olha aquele trem Netflix, gente, é uma sacanagem o tempo inteiro ali naquele. É assustador quando você começa. Você tem que ficar pensando nas coisas ali que dá para assistir. Mas o que aconteceu, gente? Nós começamos a apontar, não, televisão é do diabo. Aí os crentes saem. A política é do diabo, aí os crentes saem. O que acontece? As trevas tomam conta. Então é por isso que a luz tem que entrar em todas as situações. Né? Nós temos que nos infiltrar em todas as partes, como luz, é claro, né, gente? Se uma pessoa despreparada, às vezes ele causa mais mau testemunho. Então primeiro a gente tem que ser luz. E essa luz de Jesus ele pode brilhar em tudo, gente, em todas as áreas da sociedade. Então a gente pode aprender isso. Isso pode ser aplicado na sua vida, mas pode ser aplicado também na sociedade. Bárbara pode ser uma luz lá no banco. Né? Não precisa, ela pode ganhar muito mais alma que um pastor em cima de um altar. Só sendo luz ali no banco. Fazendo que as pessoas têm postura. Um dia pode chegar uma oportunidade, fala assim, ó, ou você faz ou você perde o emprego. E talvez essa postura vai mostrar Cristo. Né? O que está disposto a abrir mão? Então são essas situações. Você pode... Às vezes a gente acha que a gente pode pouco, porque eu não tenho um ministério de microfone e altar. Pelo contrário, vocês podem muito. Né? Pensam o que uma professora não pode fazer em termos de implantar princípios. Né? É uma coisa maravilhosa. Pode continuar. Chegou. Desculpa. Não. Segue reto aí. Gente, também tá tudo no YouTube. Se quiser. Eu vou passar bem mais rápido. Vai lá, segue aí. Mas a culpa é dele, que ele não me avisou nada. Me pegou de surpresa aqui. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no... Não, só um minutinho, essa aqui tem que falar. Tem que falar, porque é muito contexto. Nós vamos cortar um monte de coisa na frente, calma aí. Gente, é o seguinte, João Batista entra na história agora, tá? Se vocês não sabiam, João Batista começou o ministério 4 anos antes de Jesus, em mais ou menos 26 depois de Cristo. 26 depois de Cristo, e Cristo chega 30 depois de Cristo, o ministério de Cristo. Né? 30 depois de Cristo, o ministério de Cristo. Então, gente, João trabalhou 4 anos, e fala pouco da história dele, mas a gente percebe que foi muito impactante o ministério dele. Por quê? Uma das coisas que João, o evangelista, né, o apóstolo João estava combatendo, era uma seita que colocava João Batista no lugar de Jesus. João Batista era o principal da seita, né? Ele era o cara e começava... Então por isso que ele fala, João Batista veio para testificar da luz. Ele não era a luz, então ele ficou insistindo nisso. E ele vai falar isso mais na frente várias vezes também. Por quê? Porque estava muito forte uma seita gnóstica que colocava João Batista como o principal. Essa seita tem nome, chamava Os Mandeus. E se vocês querem acreditar ou não, ela existe até hoje. João, o evangelista, estava lutando com uma seita que estava quase acabando com a igreja. Depois eles perderam força, tá, gente? Mas os discípulos, eles são chamados os devotos de João Batista. É uma seita que se chama Os Mandeus. Ela é forte no Iraque, naquela região do Oriente Médio. Até hoje existe. Tá? Eles têm João Batista como o principal profeta do evangelho. Né? E é uma das coisas que estavam lutando aqui. E só para esclarecer o porquê que ele vai falar tanto de João Batista, é testemunho, ele não era luz. Você vê que João fica enfatizando isso, né? Por quê? Para combater o que estava acontecendo, gente. Porque quando você interpreta a Bíblia, você tem que meio que voltar no tempo e tentar pensar o que estava acontecendo naquela época para ele ter falado aquilo e chegado até nós. Então isso expande a nosso entendimento. Amém? Pode continuar. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Aleluia. A parte mais bonita você não vai falar. Tá no YouTube, gente. João testemunha a respeito dele e exclama: não, só uma coisa, este é então, o que... Gente, fala muito sobre essa questão, né? Veio para o que era seus e os seus não os receberam. A gente às vezes fica falando e aponta para os judeus daquela época, os fariseus daquela época, né? Como é que eles puderam largar Jesus? Eles estudaram tanto a Bíblia e eles eram peritos na Bíblia, né? Desde a infância, eles sabiam de cor. Porque não tinha essa facilidade de impressão, então eles tinham que memorizar praticamente a Bíblia toda, né, da época deles. As crianças, desde pequenininhas, tinham que memorizar aquelas coisas. Então eles sabiam muito sobre as profecias. Mas a hora que a profecia chegou e se tornou carne, eles não entenderam o que era. Eles deixaram passar. Eles crucificaram aquilo que eles esperavam e almejavam a vida toda. E assim também pode acontecer com a gente. Gente, tem gente aqui que é crente desde... eu estou vendo aqui os terceira geração. Mariana já é a quarta geração de cristãos bilus. Da linhagem dos bilus. Hã? Sério. Não, gente. Mas o que pode acontecer, gente? Nós podemos perder a visitação do Espírito. A gente pode ficar ali do lado da palavra o tempo todo e simplesmente a gente não perceber quando Jesus veio. Quando Jesus está falando com a gente. Né? Isso é muito perigoso. E começa a falar também desse Deus maravilhoso que se tornou carne e habitou entre nós. Né? Jesus nasceu lá na Ásia. Todo sabia que ele nasceu o Filho de Deus, Salvador do mundo. Por que só na Ásia? É claro que você não vai saber, né, irmão? Por que só lá na Ásia, aquele povo tem aquele coração duro? Até hoje os judeus não acreditam em Jesus, os israelitas, quando falaram que ia nascer um Salvador do mundo, eles esperavam que ele eles eram comandados por Roma, não é? Quando eles falaram que ia nascer o Salvador do mundo, que Jesus nasceu numa manjedoura, eles falaram, esse aí salvar o mundo? Porque será que o diabo cegou o entendimento dele ou o que foi, irmão? Assim, gente, nós conversamos sobre isso nessas aulas também. Eu vou responder o irmão aqui. E se eu não me engano é Oriente Médio, não é Ásia não, né? Eu sou muito bom em geografia não, gente. Israel é Oriente Médio? Oriente Médio. E... Coladinho na Ásia, coladinho. Mas, irmão, a questão toda não é isso. Eles sabiam... Quando eles crucificaram Jesus, sabiam quem eram. Principalmente os principais sacerdotes, os fariseus, aquelas pessoas que estudavam. Só que Jesus não era aquilo que eles queriam que Jesus fosse. A questão toda, eles queriam fazer o que eles queriam. Quando Jesus veio falar de um reino que você tem que lavar o pé dos outros, de um reino que você tem que amar os outros, eles queriam um rei militar que fosse lá e quebrasse o pau em Roma e vencesse todo mundo. Como não foi, você então você não é o que eu quero, eu vou te matar. Mas o povo estava crescendo, a fama de Jesus estava crescendo, eles tinham que acabar com aquilo. Mas era plano de Deus também, para redimir o mundo. Né? Tudo estava no controle de Deus. Mas não é que eles não conheceram, eles não queriam. Eles não quiseram aquele Salvador, não. Eles rejeitaram. Pode continuar lá. Eles queriam outro tipo de rei. Mas é a mesma coisa, gente. Muitas vezes a gente quer um tipo de Jesus, não quer o outro. Porque é Jesus Senhor e Jesus Salvador. E a gente abraça muito Jesus Salvador. Mas na hora do Jesus Senhor, o que é o Senhor, gente? Aquele que manda. E às vezes ele vai mandar você fazer uma coisa que você não quer. É aí não, mas Jesus é amor. Você vê, né, que hoje ninguém tem dificuldade de Jesus Salvador. Mas tem muita gente, é pouca gente que se submete ao Jesus Senhor. É o Jesus conforme as suas necessidades. Exato. Não é? 20 minutos, misericórdia. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos
recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aquilo que eu falei da palavra, tá vendo? Jesus é a forma de revelar Deus. Então não tem como você conhecer a Deus se não for através de Jesus. É como se você olhasse, né, para a pessoa. Você conhece a pessoa só de olhar para ela? Você pode ter algumas inferências sobre o físico dela, sobre algumas questões, mas você não conhece a pessoa de verdade. E é isso que esse trecho vai falar, né? Só através de Jesus você conhece a Deus. Este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém dos sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe então, por que batizas, se não és o Cristo? Nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, gente, continua falando de João. E uma coisa que a gente consegue ver aí é que o ministério de João Batista era tão poderoso que ele foi confundido com o Messias. Foi mandada uma investigação do Sinédrio, né, que eram os principais sacerdotes e fariseus de Israel, foram lá perguntar: é você que é o Messias? Porque é você. O que é você? Aí nas aulas lá na internet vocês vão ver cada ligação de profecia, tá? Não dá pra gente entrar aqui, mas existem várias profecias messiânicas que estavam se cumprindo ali em Jesus e algumas se cumpriam em João Batista, tá? Mas eles não esperavam, né, esse arauto. Arauto é quem vem na frente falando sobre esse rei. Né? Tá vindo o rei, tá vindo. Eles esperavam um arauto que falasse do rei, mas que não fosse tão espiritual e tão poderoso nas palavras. João Batista, nesses 4 anos, estava rebanhando multidões para um deserto, gente, batizando, e as coisas acontecendo, que aí fez um rebuliço tão grande que ele começou a ser confundido com o Messias, como é confundido até hoje, por essa seita que a gente falou. Ô irmão, Pilatos, o que você acha dele? Ele foi omisso, porque ele sabia tudo direitinho. A mulher dele sonhou com ele matando, com Jesus, ele morrendo. Ela falou com ele: cuidado com Jesus, porque eu tive um sonho com ele essa noite. E Pilatos consentiu, ele era o chefão lá, e consentiu que eles matassem Jesus. Os fariseus matou 5 meses por inveja. O que você acha da posição de Pilatos? A posição de Pilatos ele quis agradar os homens. Ele quis defender a posição política dele. Porque se ele não obedecesse aquilo, ele estava com medo de uma revolta. Entendeu? A coisa estava inflamada naquele momento. Então ele fez a decisão política. Eu vou defender o meu governo. Então ele pensou nele mesmo, gente, no final das contas. Mas é claro, estava tudo dentro do plano e do propósito de Deus. Deus permitiu. Tinha que cumprir as escrituras. Se não fosse com Pilatos, seria outra coisa. Mas o que a gente vê na palavra é que Pilatos, ele amarelou. Ele teve que... Ele escolheu o cargo dele a obedecer a Deus. Amém, gente? Vou continuar aqui? Vamos lá, gente. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após de mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Amém. Isso aí foi a nossa última aula, isso aí está citando os fatos sobre o batismo de Jesus. Mas na linguagem de João, gente, esse não era o batismo de Jesus. Ele estava falando
tipo 40 dias depois, como se fosse contar uma coisa, ó, aconteceu há tantos dias atrás, isso. Então ele não é no ato do batismo, né? João tinha uma profecia quando ele começou que ele ia ver o Espírito do Santo descer sobre uma pessoa e essa pessoa era o Messias. Ele já conhecia Jesus. João Batista era primo de Jesus, né? Ele era primo de Jesus, ele já sabia que era Jesus. Ele já conhecia, né? O pai dele tinha recebido profecias do que ia acontecer. Ele já sabia que era Jesus. Mas chegou um momento, no dia do batismo de Jesus, que aquela profecia que Deus tinha dado para ele se cumpriu. Dele ver o Espírito Santo descer sobre Jesus. E agora ele conhecia o Jesus Messias, né? Pronto para o ministério. Depois de Jesus foi batizado, ele foi 40 dias no deserto. E quando Jesus volta, aí ele fala isso. Né? Vem aquele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele começa a contar aqueles fatos acontecendo no batismo há uns 40 dias atrás, né? Que foi o batismo, depois a tentação de Jesus. E esse batismo de Jesus foi o que a gente mais falou, né? Que de qualquer forma, gente, o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento de pecados. Jesus não tinha pecados. E por que ele foi se batizar então? Para que batizar uma pessoa que não tem pecados? Né? Tanto é que tem aquela negócio, raça de víboras, né? Ele estava falando dos fariseus que estavam indo se batizar. Ele falou assim, não, vocês não estão arrependidos, coisa nenhuma. Raça de víboras. Quem ensinou vocês a escapar da ira vindoura? E começa a falar e meteu o pau e não batizou não. Porque no batismo de João era assim, gente. Já pensou? Marina, vem cá, você vai ser batizada. Conta pra mim seus pecados aí. O que você anda fazendo? Ah, tá pouco, fala mais. Essa carinha sua, né? Fala mais. Arrependida? Tá arrependida. Agora eu te batizo. Era assim que era o batismo de João, gente. É claro, contextualizado, freestyle aqui, né? Mas, e Jesus chegou e João Batista ficou constrangido. Meu Deus, não posso te batizar, como se você não tem pecado. Eu é que tenho que ser batizado. Você não acha que o batismo de Jesus Cristo talvez seja para dar um exemplo que todos que foram batizados vão ser salvos? Porque tem que batizar para aceitar Jesus. Porque a palavra fala, quem crê e for batizado vai ser salvo. Então ele desceu nas águas, o povo vê, não, nós temos que batizar e aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aleluia. Pode ser isso também? Pode ser, mas gente, o batismo de João Batista não é o batismo de Jesus. Porque nós estamos falando do batismo de João Batista. Se vocês escutarem em Atos, tem quando Paulo chega em Éfeso, ele rebatiza algumas pessoas que eram batizadas no batismo de João. Porque vocês foram batizados em quê? Vocês foram batizados no Espírito Santo? Eles nem conhecem o que é Espírito Santo. Como que vocês foram batizados? Foi batizado no batismo de João. Aí ele vai explicar para as pessoas, vem cá, vocês vão ser batizados em nome de Jesus. E aí, depois que eles são batizados no Espírito Santo. Então, o batismo que vale é o batismo de Jesus. Naquela época não existia o batismo de Jesus, né? Mas, sim, também eu acredito que era uma forma de Jesus dar um exemplo. Isso também é claro. Mas também, gente, é uma figura do sacrifício de Jesus. Por quê, gente? O que Jesus fez na cruz por nós? Ele não tomou a posição de um pecador? Então, quando Jesus chega na frente de João Batista, de certa forma, ele já estava dando aquela figura. Eu estou tomando o lugar do pecador. Eu não tenho pecado, não. Eu estou aqui tomando o lugar do pecador. E aí ele é batizado por João. Ele convence João a batizá-lo. E depois a profecia se cumpre, né? O céu se rasga. Lá em Matos fala, o céu se rasga. O que aconteceu quando Jesus foi crucificado? Ele tomou o lugar do pecador. O véu dos tempos se rasgou também. Então, ali já era uma figura de Deus quebrando a separação. Né? E o Espírito Santo desceu. O que aconteceu em Atos 2? O Espírito Santo desce. Então, aquele batismo de Jesus é uma figura de tudo que ia acontecer. De certa forma. Tá? Além de um exemplo e uma inauguração do novo modelo. Né? A partir de agora é Jesus. Falei muito? Ainda tem 3 versículos. Pergunta difícil, meu. Você quer explicar essa? Gente, o batismo de João era um batismo preparatório. Né? Preparai o caminho do Senhor. Você vê que ele era aquela profecia. Está preparando. Já o batismo de Jesus, ele tem aquele significado, né?
quando você batiza, você está morrendo ali e nascendo uma nova vida. Coisa que o batismo de João não fazia. Ele se arrependia dos seus pecados, mas não tinha essa nova vida. E no batismo do Espírito de Jesus, tinha aquela coisinha que faltava no de João Batista. Faltava a descer o Espírito Santo. Porque a gente morrer, a gente desceu ali. Né? A gente, no batismo, simbolicamente, a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente deixa o velho homem, volta, e o Espírito Santo já está atuando com a gente desde a nossa conversão. Mas, nesse contexto, a gente vai caminhando para essa vida diferente. Então, a diferença do batismo de João para o de Jesus é que agora nós estamos entrando na família de Deus. Nós fazemos parte dessa igreja de Jesus Cristo. Então, um é aceitar e o outro é converter mesmo. São diferentes porque são totalmente... o batismo de João Batista nem deveria estar acontecendo ainda, gente. Hoje só existe o batismo de João. É uma nova fase. Me embolei mais que falei, né? Que Jesus é o Filho. Exatamente. Jesus não batizou. Entendeu? Você quer explicar, talvez? Eu acho que não tá certo o que você falou. Então fala. Não, é porque você falou que quando a pessoa batiza nas águas, vai receber o Espírito, mas você falou isso aqui agora. Não, mas o batismo de Jesus não quer dizer que a pessoa foi batizada no Espírito também, não? Agora você explicou. Não, gente, ela não tá me complicando. Mas... Hã? A adição do Espírito Santo que é de João. Gente, exatamente. Agora tem o Espírito Santo na equação ali. O Espírito Santo atuando nas nossas vidas na equação. Que na época de João Batista não tinha. Né? E ele vai trabalhar com a gente. E está trabalhando desde a nossa conversão. Não necessariamente você tem que estar batizado no Espírito Santo. Isso, claro, isso tem questões teológicas. Tem gente que acredita que o batismo é na conversão, é no batismo, sim. Mas nós pentecostais acreditamos que é em segundo momento. Né? Uma pergunta, irmão. O batismo com o Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa fala em línguas estranhas, sem ser batizado no Espírito Santo, fala ou não fala? Não. Falar em línguas estranhas sem ser batizado. Não. Sem ser batizado no Espírito Santo, é isso que eu entendi. Não, repete, irmão Manuel, vai. Peraí, gente, deixa eu falar. A pessoa que não é batizado no Espírito Santo. Não é batizado no Espírito Santo. Ele fala em línguas estranhas? Só se for pra fingir, né? Isso. Pode falar em língua estranha, mas não da parte de Deus. Não é língua estranha, gente. É língua super estranha. Amém? Ficou mal explicado isso aí, gente? Da diferença de João no negócio? Ficou claro? Ali, gente, um de cada vez, Bárbara. Isso. Não, gente, batismo da água ele é um símbolo físico de que nós aceitamos a Cristo. Tanto é que é importante, Jesus fala, aquele que crê e for batizado, esse vai ser salvo. Então esse símbolo é como se você também, de certa forma, uma das questões do batismo de Jesus é você expressar publicamente a sua fé. Eu vou me arrepender porque eu venci essa expressão pública. Olha, eu estou dando o microfone para ele, ó. Eu falei com o Alisson, ele concordou comigo, tá? É porque o batismo de João Batista, ele estava preparando o caminho. Então a pessoa, ela se batizava no sentido: estou me arrependendo porque o Messias está vindo. Estou me arrependendo, vou mudar de vida para receber o Messias. O de Jesus já é: o Messias já veio, eu me arrependo e creio que o Messias já veio e morreu por mim. É só isso. Eu queria que você falasse. A mesma coisa. A mesma coisa. Exatamente, gente. Não, gente, mas aí o batismo com fogo tem relação com o Espírito Santo. Uma coisa que Jesus pode fazer. Mas também existe o batismo das águas, que é de Jesus, que é o só simbólico. Então são dois, né? Então, a diferença entre um e outro é o Espírito Santo. sim. Quando o batismo é batizado, as pessoas, elas, ao
Espírito Santo não. A partir do momento que Jesus começou a batizar, o Espírito Santo habita em você. Sim. É uma mudança. Amém, gente? Então, gente, eu tô falando, essa questão de batismo é uma questão controversa, tá? Eu não espero que nós chegamos a uma conclusão definitiva, tá? Não, porque, como muitas coisas na teologia, tem várias. A gente pode acreditar de algumas formas. É claro que tem bases, tá, gente? Mas a gente pode acreditar de uma forma, a gente pode entender, dar ênfase em outra forma. Por exemplo, ela está dando ênfase mais nesse símbolo, e talvez para mim a ênfase maior era outra coisa. E por isso que foi o que eu falei. Tá bom? E a pastora que vai bater o martelo aqui. Então, gente, são linhas teológicas que existem. Umas linhas teológicas enfatizam a questão do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, né? Na hora da pessoa batiza lá, porque eles usam aquela passagem bíblica no sentido de que quando Jesus foi batizado nas águas, veio uma pomba, uma forma de pomba e pousou sobre ele, né? Então, algumas linhas teológicas entendem por esse lado. Quando você batiza no Espírito Santo, você já recebe, quando você batiza nas águas, você já recebe o Espírito Santo. E a gente tem a questão dos calvinistas, dos arminianos, né? Então, são linhas teológicas que levam para um lado e levam para o outro. Nós, particularmente, acreditamos, né, não que a gente está fechado para outras linhas, mas nós somos batizados nas águas, no batismo de Jesus, e nesse batismo de Jesus a gente, né, arrepende dos nossos pecados, que é o batismo para arrependimento mesmo que João Batista fez, porém, nós recebemos também o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai transformando a nossa vida, o nosso dia a dia, para que nós possamos, né, alcançar os céus e estar com o Senhor. Então, existem várias linhas teológicas e tem exatamente essas duas que são as mais enfatizadas. A questão do batismo com o Espírito Santo na hora do batismo das águas e o batismo com o Espírito Santo que é pós-batismo nas águas, né? Uns que são enfatizados na questão do batismo de João, outros que são enfatizados no momento do batismo de Jesus, que fala que desceu sobre ele uma pomba, o Espírito Santo, certo? Mas são linhas teológicas que pensam de modos diferentes. Nós, particularmente, falamos da questão teológica, a gente passa pelo batismo para arrependimento de pecados, né? Passamos pelas águas, simbologicamente, quando somos batizados por imersão, porque também tem a questão da linha teológica dos já estou indo terminar, né? Dos calvinistas, que eles não acreditam no batismo imersão, somente aquela por aspersão, né? Nós, os arminianos, acreditamos no batismo, passar pelas águas, molhar, morrer para o mundo e nascer para Deus. Estamos já entrando em outro assunto, estou saindo já, né? Então, gente, é um assunto assim bem polêmico, porém nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, em várias linhas teológicas, acreditam no arminianismo, que é o batismo nas águas, depois arrependimento, e aí você recebe o Espírito Santo, que você vai transformando dia após dia, né? Os arminianos, os calvinos, eles acreditam assim. Calvino? Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Você foi salvo, você aceitou Jesus como o único suficiente salvador de sua vida. Você pode fazer o que for, você não perde a sua salvação. Entendeu? Então, né? Nós acreditamos que você caminha passo a passo para você alcançar a vida eterna. Não entra nesse assunto, pelo amor de Deus. Não. Vou passar indo aqui já. Então, nós somos batizados com o Espírito Santo, acreditamos no arrependimento, naquilo que Jesus pregou, que nos ensinou, né? São linhas teológicas que não estão erradas, porque a Bíblia também não bate o martelo para uma e nem para outra. Nós seguimos Jesus como regra de fé e prática. Regra de fé e prática. Eu creio em Cristo Jesus como o único suficiente salvador da minha vida. Acredito no batismo com o Espírito Santo depois na minha caminhada com Cristo. Acredito que nós estamos em Cristo, mas tem o outro lado da linha teológica que você perde a sua salvação.
né? Outros acreditam em outras coisas, que isso é assunto para outra área e bem polêmico, tá? Para outro momento, né? Mas enfim, nós estamos em Cristo, nós estamos aqui, nós acreditamos, nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e nós queremos morar no céu. Não é uma linha teológica que vai te desviar. Enfim, mas nós queremos fazer a coisa, regra de fé e prática é a palavra de Deus. Amém? Ô Diego, só uma colocação rápida. Eu acredito sim, que o batismo é uma evidência para mostrar o público. Se você arrependeu do pecado e tal. Mas há uma possibilidade também de você, na hora do batismo, você for revestido do Espírito Santo e falar em línguas. Na hora do batismo. Nada impede. E também alguma pessoa pode ser um processo. Vai chegar até lá. Não, o irmão falou, lacrou ali. E existem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo antes do batismo. Antes do batismo. Cadê? Amém, gente? Então, assim, não vamos entrar em assunto polêmico, tá? Que As crianças já terminou a aula delas e nós nem começamos. Vamos organizar, gente. Vai lá. Nádia, que é a presidente da escola bíblica, ela tem a última palavra. Você é batizado no Espírito Santo antes de descer nas águas? Existem Pode. casos que sim. É o que eu estava falando naquela hora. Eu tenho 42 anos de convertido. Para mim, isso é uma coisa inédita. É o meu caso. Peraí, gente, aqui, ó. Ô, irmão. O Cornélio. Quando Pedro chegou lá, toda a família de Cornélio foi batizada no Espírito Santo. E até Pedro assustou. Eles acabaram de receber o Evangelho, já foi batizado no Espírito Santo. E eles foram batizados depois. Foi o sonho. Então existe em Atos o encontro de Pedro e Cornélio. Depois você procura lá. Ele foi batizado. Então existe até na Bíblia. Gente, Foi o sonho que Deus avisou Pedro. não significa que vai acontecer isso, porque Jesus ele não vai pedir por nada. Deus não... Recebeu, ele desce. Regra é só... Gente, quem põe regra é nós. Nós queremos pôr umas regras, mas que não existe. Ó, 1, 2, 3, acabou o batismo. Gente, mas o mais importante é... Gente, o mais importante é... Você tem que se batizar, gente. Se você acredita em Deus, você está esperando o quê para batizar? Você está com vergonha de... Tá com vergonha de Deus? Tô brincando, gente. Mas é uma coisa importante, gente. Senão Deus não tinha falado. Aquele que crê e for batizado, esse vai ser salvo. Se não fosse uma coisa de segunda importância, como eu vejo muita gente. Protela o batismo, protela. Você está com dúvida ainda? Acabou o batismo, gente. Tá bom, continua, gente. Diego, antes de continuar, deixa eu só falar. Peraí, Natália vai falar. Não, vou falar do João. Para, Natália, terminaram a aula delas. Deixa eles falarem, porque senão não esqueceu o versículo. Deixa eu Gente, peraí. As crianças vão falar aqui, mas vai quebrar tudo, ó. Hã? Fala. Já vem. Então pode trazer, elas vão falar aqui o versículo. E, gente, elas querem se apresentar para vocês. Então, elas não vão esquecer o versículo, então elas vão falar agora. Pausa para as crianças e nós continuamos, gente. Então, gente, nesse livro de João, a gente aprende coisas... Né? Amém, gente? Amém? No livro de João, um livro riquíssimo. Riquíssimo. E isso nós estamos falando aqui, nós falamos de assuntos assim, bem pincelados. Nós temos ali o material dentro do YouTube da nossa igreja, de aproximadamente ali 8, deve ter uns 10 horas só de vídeos, nós falando sobre o livro de João. Mais de 10 horas de conteúdo. Não dá para falar assim, acaba que a gente se perde, né? Mas é grandioso demais as revelações que estão ali. Né? João foi aquele que ele ouviu conversas pessoais de Jesus. Vocês sabiam que o encontro de Jesus e Nicodemos era um encontro privado ali, que só é relatado no livro de João? Né? Provavelmente João era aquele discípulo muito próximo provavelmente não, era aquele discípulo muito próximo de Jesus.
ele teve acesso àquela amizade mais profunda, porque Jesus tinha aquele relacionamento com a multidão, tinha relacionamento com os apóstolos, e ainda tinha os três, né? Era Tiago, Pedro e João, que eram Jesus chamava ele para algumas reuniões particulares. O Monte da Transfiguração, por exemplo, né? Onde Jesus se transfigurou como naquele corpo transformado, Elias e Moisés apareceu. Só estava Pedro, Tiago e João. Chamou eles, vem cá, vocês vão ver uma coisa diferente. E no final, prova-se aquela amizade que Jesus tinha com João. Sabe o que aconteceu? Na cruz, Jesus fala com João, tá aí a sua mãe. Ele pediu para João tomar conta da mãe dele. E se você for ver ali em relatos, gente, João realmente ficou com Maria e foi para Éfeso. Onde João ia, Maria ia atrás, até a morte dela. Né? Então ele cumpriu aquela promessa que ele fez para Jesus até o final. Quem você entregaria uma pessoa importante para você? Se não aquela pessoa que você tem uma amizade muito especial. E quando a gente lê e estuda o livro de João, você está vendo o relato daquela pessoa que chegou àquele nível de amizade forte com Jesus. Essa amizade que você pode ter. Já pensou aquele amigo do peito que vai chegar ali nas horas mais difíceis, naquela hora que você estiver numa cama, às vezes de hospital, ele não vai sair do seu lado, irmão Paulinho. Naqueles dias que você estava lá na Santa Casa, sofrendo. E eu lembro do irmão Paulo, nós estávamos na pandemia, e eu vi o vídeo dele lá, deitado na maca e assistindo a escola bíblica. Você que não vê na escola bíblica não tem desculpa, gente. Estava um homem internado no hospital, mas estava assistindo ali, ó, eu quero beber dessa fonte. E a gente começa a arrumar um monte de desculpa. Ah, mas isso, mas... Gente, não tem desculpa, gente. A desculpa, o problema é a falta de sede. Os milagres de Jesus, lá em João, são 7. São 7 milagres que ele relata. E ele chama de sinais. Por quê, gente? Porque quer apontar para uma coisa maior. Por que Jesus cura tanto cego? Porque tem muita gente hoje que é cega espiritualmente. Né? E essas curas físicas, gente, são símbolos de cura espiritual que a gente tem que ter. O que é uma pessoa moribunda? Quem já ficou doente assim que não tem vontade de comer nada? Quem já sentiu assim? Não tem vontade de comer nada quando está doente? Espiritualmente, gente, quando você não sente falta de ouvir a palavra, falta de adorar a Deus, falta de orar. Porque tem gente que passa a semana inteira, não ouve a palavra, não lê, não adora, não faz nada. Isso é falta de fome. Um doente tem falta de fome. Então, isso na verdade é um sintoma que você está doente espiritualmente. Porque você não tem fome. O normal não é sentir fome. Se você não tem fome, você está doente. Está faltando pé de Jesus para te curar. Amém? Os crianças vão falar. Amém? Crianças, vem pra cá. Todas as crianças. Ah, tem mais uma ali. Você quer falar? Tem licença. Ei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Amém. Glória a Deus. Podemos saber que você está de parabéns. Lindo, gente, lindo. Então, gente, em resumo, foi o que a gente já falou bastante, né, nessas últimas 8 aulas que a gente trabalhou.
Né? Eu peço a todos que não estão participando, vai lá no nosso... Hã? Tá no YouTube, Quadrangular Roxo Verde. Só pesquisar lá. YouTube, Quadrangular Roxo Verde. Depois o Johnson falou que vai colocar para o senhor ver. Vai lá, gente. Assiste a primeira aula. Se você não gostar, larga. Continua na segunda. Se você não gostar, larga. Continua mais uma? Ô, gente, é garantido, gente. Nós já temos que ter na aula presencial, tá, gente? Eu falo assim, pra você não perder o fio da meada, né? Porque nós já falamos um montão de coisa e você tá começando ali meio que 9 aulas. Mas, assim, tem muita coisa pra acontecer, sabe por quê? Porque nós sabemos quando a gente chegou? A gente não chegou no final do primeiro capítulo em 10 horas de conversa. Tá bom? Então é muita coisa que a gente falou. Pode perguntar, irmão. Maria, mãe de Jesus. A Igreja Católica tem uma reverência a ela louca. Maria e tal, Maria vai na frente. Não tem isso na igreja. Pois é, então o seguinte. Ela falou com Jesus, o vinho deles estão acabando. Ele falou assim com ela: "Te tenho eu contigo, mulher." Eu noto aqui do outro lado de cá, nossa, a palavra dele, a resposta dele foi muito grossa. Ele deveria ter mais capacidade para a mulher dele. Essa resposta está para a primeira aula do segundo capítulo, que vai acontecer daqui 2 semanas. Ainda vai. Amém. Eu gosto, porque apesar da idade, não sou deixa eu. Todo domingo, para chegar à noite, eu caio. Amém, gente? Verdade, verdade. Nós temos muito ainda. Gente, igual eu falei, nós só estamos arranhando o assunto, gente. Tem 21 capítulos, nós estamos no primeiro capítulo. Amém. Tá lá. Gente, olha que eu tô acompanhando as estatísticas dos vídeos, viu? Só tem vídeo que um assistiu. Mas Deus parece que fez a gente colocar um por um. Eu poderia... Já tava até desanimando. Falei assim, ninguém tá assistindo esse trem, não. Mas mesmo assim eu fui colocando um por um. Não, vou organizar esse negócio. Tá numa playlist lá também, bonitinho. Vocês podem voltar. Amém, gente? Depois a gente... Vamos esperar o irmão Juvenal, irmão. Tá fazendo o convite, beleza, isso aí. Amém, gente. Mais alguma questão? Alisson vai ler os 3 últimos capítulos, a pastora vai falar. Os 3 últimos versículos aqui. Gente, é os versículos da aula de hoje que ia começar, eu acho. Não, esse é o versículo da última aula sua. Então fala. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aleluias. Gente, nós já falamos muita coisa que está falando aqui, mas eu queria enfatizar uma coisa que aconteceu, né, com a gente lá na escola bíblica, esse termo testemunha. Né? O que é uma testemunha, gente? O que é uma testemunha? Testemunha é aquela pessoa que presenciou ou viu alguma coisa. Aí o juiz, o meretíssimo, o homem da capa preta, convida ele para ir lá. Ou você viu tal dia assim, fulano e tal, agrediu fulano como palavra, de calão. Você viu fulano matar outro. Isso, ele vai dar um relato do que ele viu, do que ele presenciou, do que ele viveu. E essa palavra, gente, define muito bem quem nós somos, amém? Nós somos esses João Batistas a partir de agora. João Batista, ele veio antes do Messias, correto? Só que o nosso Messias, ele vai voltar. Jesus vai voltar? Qual que é o nosso
Mas eu até já comentei com ali, Jesus Cristo é 2.500 anos atrás, ele já andava com os discípulos dele e falava com os discípulos que ele ia voltar. Então, Jesus tem que logo acabar com essa bagunça. Certo, gente. Mas é isso mesmo. Jesus vai voltar e nós somos essas novas testemunhas, amém? Mas eu queria que vocês mudassem um pouco o foco, focassem nessa ideia de testemunha, porque muitas vezes nós, como cristãos, queremos ser os advogados de Jesus. Queremos ser aqueles que vão brigar e defender Jesus e falar... Gente, Jesus não precisa de defesa, não. Nós só precisamos falar do que ele fez na nossa vida. Gente, eu estou impactado até agora das coisas que a irmã Deise falou comigo. E, gente, é testemunha. Só falou um testemunho. Aconteceu isso, isso, isso. E eu vim para Jesus e minha vida mudou assim, assim, assim. E ela consegue olhar uma perspectiva de futuro. Minha família agora vai ser uma coisa totalmente diferente que eu vivi. E as pessoas que viram isso, gente, o Espírito Santo hoje é que trabalha para convencer. Você não precisa convencer ninguém, não, Maria Paula. Você não precisa convencer ninguém de nada. Você só precisa viver uma vida de testemunha. Essa é a testemunha. É testemunha que fala, mas principalmente a testemunha que vive, né, irmã? Ser pessoas que estão tão cheias de Deus, que vão andando, que parecem tanto com Jesus, que as pessoas começam a ver uma coisa diferente dessa barbaridade que é esse mundo. Né? Pessoas generosas, como Jesus foi. Pessoas que não pensam só em si. Porque o mal desse mundo hoje é o egoísmo. Todo mundo só quer pra si, só quer pra si, só quer pra si. E aí começa, por causa do egoísmo eu roubo, por causa do egoísmo eu quero... eles abusam das pessoas. Né? Ele não importa com aquela pessoa que está sendo abusada, ele abusa. Porque eu quero pra mim. Eu quero estar nas posições. E se ele vê alguém que pensa nos outros, que cuida dos outros? Mas o que Jesus fala é o seguinte, lá em Mateus 5, Jesus Cristo fala que ele tem que dar testemunha só diante de Deus, não, diante do povo. Porque o crente, ele tem que ser um cara meio separado. Porque o crente, polícia, por exemplo, o irmão ali, ele é sargento reformado, quando ele estava na ativa, se ele ficar só no boteco bebendo pinga, se tivesse um problema lá grave, precisava de polícia, não, fulano não vou chamar ele, né? Só fica bebendo, então o testemunho é perante o povo. Tem uma vida ilibada. Exatamente, gente. Isso é viver um testemunho. É isso que nós estamos falando, exatamente. Porque você pode testemunhar por meio de palavras, mas o testemunho mais forte é o que você vive. A vida da gente. O testemunho mais forte, né? Na verdade, existem duas testemunhas, a auricular, né, e a testemunha ocular. Mas a Bíblia fala assim, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então a gente é testemunhas porque nós não cremos. Nós cremos? Pelo amor de Deus. Ao contrário, nós cremos, mas nós não vimos. Então nós não seguimos, nós não vimos a época de Jesus, nós não vimos Jesus. Eu vi Jesus até hoje. Não vi, mas eu vou ver. Então existem essas duas testemunhas. Mas bem-aventurado mais aqueles que creem. Bem? Só para lembrar. Gente, mas eu acho que a gente pode ver Jesus sim. Olha pro lado aí. Olha aí, no olho dessas pessoas que estão ao seu lado. Deus está aqui. E Deus está vivendo dentro das nossas vidas. Mas o que eu queria fechar aqui é essa ideia, tá? João é um livro que nos... Você vai falar? É um livro que nos traz a intimidade. Amém? É um relato íntimo. Você quer conhecer quem é Jesus? Quem quer conhecer quem é Jesus? Pra conhecer assim, sabe? Você tem aquele amigo que você bate o olho assim, você já sabe se ele gosta ou ele não gosta? Quando você fala assim, a pessoa já fica irritada. Ou quando você já sabe o que ela precisa, né? Tipo assim, ó, eu vou agradar o fulano ali, ele gosta daquele chocolatinho, daquele negocinho. Gente, é isso. É um nível de intimidade, de amizade,
que é isso que nós queremos ter isso. Depois dessas 21 capítulos que nós vamos estudar de João. Né? Para aprofundar essa amizade que você tem com Jesus. Amém? Uma amizade que vai além das coisas que Jesus pode te dar. Porque Ele pode te dar tudo. E com certeza, Ele nos deu tudo. O que seria da minha vida se não fosse o Senhor? A gente pode até cantar esse louvor. O que seria da minha vida se não fosse o Senhor?